O Domingão do Faustão marcou gerações de telespectadores, consolidando-se como um dos programas mais icônicos da televisão brasileira. Ao longo de mais de 3 décadas, o palco de Fausto Silva foi cenário de momentos emocionantes, engraçados e, claro, também de muitas polêmicas. Desde concursos que terminaram de forma inesperada até declarações controversas ao vivo, o Domingão sempre rendeu assunto além do entretenimento, e é esses momentos no programa do Faustão que você vai assistir hoje. Eu sou o Pocky e o vídeo hoje é Momentos Polêmicos no programa do Faustão. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais foram esses momentos polêmicos que aconteceram no programa do Faustão. Durante a exibição do extinto Domingão do Faustão, o apresentador Fausto Silva recebeu um homem e seu chimpanzé de estimação para uma apresentação. No entanto, o que era para ser um momento divertido acabou se tornando uma cena icônica que entrou para a história do programa. O chimpanzé estava se apresentando normalmente, até que de repente algo pareceu chamar sua atenção no apresentador. Sem aviso, o animal partiu para cima de Fausto, que assustado saiu correndo, deixando o palco e tentando se esconder nos bastidores do estúdio. A reação de Faustão, que inicialmente tentou se comunicar pelo microfone antes de sair correndo, se tornou um dos momentos mais comentados e lembrados do programa, viralizando e sendo relembrado até hoje. Esse é o Django, é o chefe da limpeza. Tô pronto pra todo mundo aqui. Para aumentar o susto, o chimpanzé ainda estava com uma vassoura na mão, que fazia parte da apresentação. A imagem do primata correndo na direção do apresentador com a vassoura contribuiu ainda mais para o medo de Fausto, que provavelmente imaginou que poderia levar uma vassourada e acabar se machucando. Esse é mais um momento clássico de situações inusitadas no Domingão do Faustão. Durante o quadro de invenções, onde participantes apresentavam suas criações, um inventor apareceu para demonstrar sua churrasqueira controlada por controle remoto. No entanto, a apresentação não saiu como esperado. A churrasqueira, que deveria funcionar automaticamente com o controle, começou a falhar ao vivo. De repente, uma pequena explosão fez o fogo surgir de forma intensa, assustando todos que estavam presentes. O inventor tentou várias vezes fazer o dispositivo funcionar corretamente, mas sem sucesso, o que gerou um clima cômico no estúdio. Faustão, com seu jeito irreverente e capacidade de improvisar, fez piada sobre a situação, aliviando a tensão e deixando o ambiente descontraído, mesmo com o fracasso da demonstração. A frase "tá pegando fogo, bicho?", que se tornou um grande meme, foi dita exatamente nesse momento. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 2. E agora pra desligar essa merda aí, meu? Bora, ligou. E agora desliga. Tá pegando fogo, bicho. Como o fogo aumentou de forma intensa e não pôde ser controlado pelo controle remoto, os bombeiros tiveram que entrar no estúdio e apagá-lo com o uso de um extintor. A situação ficou marcada na história da TV por ser uma cena completamente hilária, na qual felizmente ninguém se machucou. Há 19 anos, o palco do Domingão do Faustão foi cenário de um momento constrangedor. Durante o quadro Arquivo Confidencial, no qual celebridades eram surpreendidas com homenagens emocionantes de amigos e familiares, um episódio inesperado ocorreu. Maitê Proença era a artista da vez, participando normalmente do quadro, quando detalhes de sua vida íntima, nunca antes revelados publicamente, foram expostos pelo apresentador. Indignada, ela não conseguiu esconder o desconforto e deu uma resposta à altura. Fausto Silva, sem medir as palavras, revelou ao vivo um episódio trágico na vida de Margot Proença Galo, mãe da atriz. Ele contou que a mãe de Maitê foi assassinada pelo pai durante uma discussão quando a atriz tinha apenas 12 anos. Fausto ainda complementou dizendo que logo depois ela também perdeu seu irmão, mas apesar dessas tragédias, batalhou em sua carreira e se tornou uma grande atriz na TV. Ela teve a mãe assassinada pelo pai numa discussão.
Ela tinha 12 anos de idade. Ela perdeu depois um irmão. Visivelmente desconfortável, Maitê foi aos poucos desfazendo o sorriso e com uma expressão séria esperou o anfitrião terminar sua dolorosa fala para enfim se pronunciar. Ela declarou que durante toda a sua carreira sempre evitou falar sobre essas histórias, pois acreditava que assim como ela, todos têm suas tristezas e que não queria construir sua carreira derramando e lamentando uma tragédia. Eu nunca quis falar sobre essas histórias, porque eu acho que não é assim que se faz uma carreira, derramando suas tragédias, escancarando ela na cara dos outros. Na sequência, a atriz enfatizou que só estava falando sobre o trauma porque havia sido obrigada pela produção do programa. Faustão tentou se explicar e os dois só foram se entender anos depois, quando Maitê voltou ao programa e Fausto pediu desculpas pessoalmente. Durante mais uma exibição do seu programa no domingo, uma situação engraçada e ao mesmo tempo constrangedora aconteceu e o apresentador, mais uma vez sem papas na língua, resolveu expor tudo ao vivo. Carol Nakamura, que era assistente de palco do programa, estava no canto do estúdio, prestes a entrar no ar, quando Faustão percebeu um funcionário que estava atrás de uma parede do estúdio, olhando para Carol apenas por uma fresta. Ao notar isso, o apresentador decidiu entregar o rapaz ao vivo. Primeiramente, ele aponta para o homem que vira o centro das atenções e depois começa a perguntar o que ele estaria fazendo ali. O funcionário tenta se explicar dizendo que estava apenas acompanhando o programa. Mas Fausto remonta a cena, colocando Carol onde ela estava posicionada e mostrando que a única visão que o rapaz tinha era da assistente bem à sua frente. Claro que ele ficou bem sem graça e todos começaram a rir da situação, inclusive Carol Nakamura. Atrás da porta, hein? Brincadeira, hein? Você tá atrás da porta e quem tá na frente da porta é a Carol Nakamura. Não, tava assistindo um programa. Você tava assistindo um programa? Mas pera um pouquinho, quer ver? Fica aqui, Carol. Olha aqui, ó. A Carol tá aqui. Você tá aí. Você tá olhando pra quem? Aqui? Não dá pra ver nada. Ela não tava aí, ó. Tava aqui, meu... Faustão ainda pergunta se o homem era casado e ele responde que sim. Imediatamente o apresentador deixa claro que ele estaria lascado e que com certeza teria que se explicar em casa, afinal o programa era ao vivo e tudo estava sendo transmitido. Tatiele Poliana, que ficou conhecida por cometer diversas gafes durante sua participação no BBB 14, continuou a se envolver em situações embaraçosas também fora do programa. Após ser eliminada, Tatiele participou do Domingão do Faustão e ela acabou cometendo mais uma gafe durante sua fala. Primeiro, ela comentou sobre o rótulo que havia ganhado no programa de ser, digamos, desprovida de inteligência. Em seguida, Tatiele respondeu a uma pergunta de Faustão sobre seus planos futuros e em que área pretendia se dedicar. Foi nessa resposta que a gafe aconteceu. Ela disse que ainda não havia tido tempo de pensar e que assim que as portas se abrissem, iria se dedicar bastante. Porém, caso nada desse certo na vida, ela poderia virar bailarina. Sim, ela disse isso ao vivo, na frente de inúmeras bailarinas do Faustão que estavam ali. Irritado, Faustão respondeu imediatamente dizendo que na idade dela seria difícil virar bailarina, afinal elas começam ainda na infância e a formação leva muito tempo. Ele ainda passou a palavra para a Carol Nakamura, que demonstrou descontentamento com a fala de Tatiele e afirmou que seriam necessários no mínimo 9 anos de formação. Não deu tempo nem de pensar em nada ainda, mas as portas de trabalho aí já tá abrindo bastante pra mim, eu vou trabalhar bastante. E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina. E se nada der certo, virar bailarina, aí que você se engana. Tem que estudar muito, eu acho que é difícil na sua idade virar bailarina. Aos 24 anos, ué. Tem que dançar muito, hã? 22. Sim, mas bailarina geralmente começa como criança, você não sabe. Ô, Nakamura, fala pra ela quanto tempo estudou numa bailarina. Ô, Poli, eu fiz balé, olha aí. A ex-BBB insistiu no assunto afirmando que já havia feito aulas de dança e jazz. Mais irritado, Faustão respondeu dizendo que então só faltava o português, zombando do fato de Tatiele falar errado, algo que a marcou durante sua participação no reality.
Um dos momentos mais controversos do Domingão do Faustão, que gerou muitas críticas, envolveu a participação de Rafael Pereira dos Santos, apelidado de Latininho, um jovem de Colatina, Espírito Santo, que na época tinha 15 anos. Rafael sofria de síndrome de Sackel, uma condição rara que o deixava com apenas 87 centímetros de altura e pesando 8 quilos, além de dificuldades intelectuais. Durante o programa, ele foi ridicularizado no palco, causando uma grande indignação. O apelido Latininho surgiu devido à admiração de Rafael pelo cantor latino, com quem ele dividiu o palco cantando a música Louca. Depois disso, Rafael interagiu com Fausto Silva, o músico Caçulinha, os integrantes do Café com Bobagem e o humorista César Macedo. Durante essa interação, Rafael se tornou alvo da maioria das piadas feitas no programa, aparentando não entender boa parte dos comentários. Na época, a Globo estava em uma intensa disputa pela liderança de audiência e o episódio foi visto por muitos como uma tentativa de apelação para conquistar o público. Pé no colo agora, pé no colo. Nesse momento, vamos apresentar o show dos ventrílocos. Após a repercussão negativa, o diretor do programa, Carlos Manga, pediu desculpas pelo ocorrido. Ele tentou justificar a situação, dizendo que a intenção era proporcionar um momento divertido para Rafael ao lado de seu ídolo, mas ele reconheceu que houve um erro coletivo da produção. José Pereira dos Santos, pai biológico de Rafael, também expressou sua indignação com a exposição do filho. Ele afirmou que ficou chocado ao ver Rafael sentado no colo de Caçulinha e sendo alvo de piadas, percebendo que seu filho estava sendo usado como cobaia na guerra pela audiência. O caso foi levado à justiça e em 2001, uma juíza da 36ª Vara Civil do Rio de Janeiro condenou a Globo a pagar 1 milhão à família de Rafael por danos morais devido à exposição vexatória a que o jovem foi submetido na TV. Em uma matéria exibida pelo Domingão do Faustão, Carol Nakamura descrevia uma cena simulada que fez durante uma gravação externa na qual fingia passar mal e foi salva por 2 homens. Porém, o que mais chamou a atenção do público não foi a encenação em si, mas um momento em que um dos homens pareceu se aproveitar da situação. Durante a cena, Carol fingiu desmaiar e caiu nos braços de um dos homens. Ao segurá-la, ele aparentemente aproveitou para apalpar os seios, algo que ficou bem claro na imagem. Fausto Silva, sempre atento, notou a situação e não deixou passar em branco. Ao vivo, ele expôs o que aconteceu, fazendo piada sobre o ocorrido, o que gerou risos tanto da plateia quanto de Carol. Aí, ó, passei mal. Aí. Olha onde ela pulou. Confortável. Já veio, olha aí, olha lá. Vem todo mundo. Olha o gordinho onde é que tava abraçado. Embora não seja possível afirmar se o gesto foi intencional ou apenas uma questão de onde o homem colocou as mãos para segurá-la, o que se viu foi uma verdadeira apalpada que inicialmente passou despercebida, mas que o Fausto fez questão de destacar com seu humor característico. A participação da jornalista Mariana Ferrão no podcast Inteligência Limitada causou polêmica ao revelar que se sentiu invadida ou abusada durante sua participação no quadro Dança dos Famosos exibido no extinto Domingão do Faustão. Mariana, ex-apresentadora do programa Bem-Estar da TV Globo, participou da competição musical em 2018 e foi a 3ª eliminada da temporada, que teve o ator Léo Jaime como campeão. Durante o podcast, ela relatou um episódio específico que a deixou desconfortável. Segundo Mariana, enquanto ensaiava uma das coreografias com o coreógrafo Ricardo Spessi, ela se sentiu insegura ao realizar um movimento onde seria jogada para cima, girada e em seguida cairia em espacate no chão com as pernas abertas. No entanto, apesar de suas preocupações, o coreógrafo prosseguiu com a coreografia sem informá-la adequadamente. Mariana revelou que durante a apresentação ao vivo, ela sentiu um rasgo no quadril ao executar o movimento, mas continuou a dança até o fim. Mais tarde, ao procurar um médico devido à intensa dor, ela descobriu que havia sofrido um rompimento de fibra muscular que liga o fêmur ao quadril, lesão que acabou resultando em sua eliminação do quadro. Ele fez o negócio sem me avisar. Então ele me levantou e ele me empurrou no espacate. Eu tive rompimento de fibra muscular. Muito acabados, mas muito felizes, né? O parceiro quis acabar antes do ensaio, eu achei que não precisava, mas... Você vai me agradecer depois. Eu tô com muita vontade de chorar. Tá doendo tudo. Tudo tá doendo. Muito cansaço, muito. Machucou minha perna na última pegada. Tá doendo tudo.
pedir um remédio pro... O desabafo de Mariana, expressando sua decepção com a experiência no Dança dos Famosos, gerou uma grande repercussão na mídia, levantando debates sobre os limites e os cuidados necessários em competições de dança envolvendo celebridades. Mais uma vez, Faustão resolveu expor uma situação de bastidores ao vivo, trazendo à tona um momento descontraído entre a equipe de produção. Durante uma conversa com Renato, um dos funcionários do programa, o apresentador brincou sobre a situação difícil que o funcionário estaria enfrentando ao ficar ao lado de Carol Nakamura, que usava uma roupa bastante ousada. Faustão, percebendo que Renato tentava evitar contato visual com Carol, que estava vestindo um vestido justo, se aproximou e questionou de forma bem-humorada o quanto deveria estar complicado para ele estar tão perto da dançarina, especialmente porque Renato era casado. Entrando na brincadeira, Renato respondeu, também em tom de humor, que estava tudo muito confuso e que ele realmente não podia ficar olhando. Em meio às risadas, Faustão fez uma última pergunta provocativa. Toda mulher poderia usar uma roupa como essa? Renato, com sinceridade e bom humor, respondeu prontamente, a minha não. Como é que você vai conseguir trabalhar aqui, agora com a japa do lado? Ficou um pouco confuso, né? Acho que toda mulher pode usar uma roupa dessa, não? A minha não. A resposta genuína, insinuando que ele não gostaria de ver a sua esposa usando um vestido tão curto e colado, arrancou risadas de todos no estúdio, inclusive de Faustão, que com sua irreverência característica continuou o programa. Ana Maria Braga também causou polêmica durante uma participação no Domingão do Faustão, ao se justificar para MV Bill que havia sido eliminado da Dança dos Famosos, devido a uma nota baixa dada pela apresentadora que era jurada. Em sua justificativa, Ana Maria afirmou que imaginava MV Bill como um excelente dançarino, mas ao vê-lo dançando, percebeu que, embora ele tivesse se saído bem, não correspondeu às expectativas que ela tinha. A polêmica surgiu quando Ana Maria insinuou que sua expectativa sobre as habilidades de dança de MV Bill estava relacionada à sua cor, sugerindo que pessoas negras teriam um gingado natural para a dança. Obviamente, apesar de sua educação e calma ao falar, Ana Maria não foi perdoada e suas palavras repercutiram negativamente nas redes, gerando uma revolta, pois muitos interpretaram isso como um critério racial. Eu achava que você, MV Bill, fosse assim, olha, um dançarino de primeira. Eu achei que ele tivesse a música incorporada também no gingado da raça. MV Bill, ao perceber a palavra, expressou sua tristeza não tanto pela eliminação que considerou justa, mas pela justificativa que ele viu como baseada em um critério racial, enfatizando que não era correto presumir que, apesar por ser negro, ele deveria necessariamente saber dançar. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau.